em 97 eu vim pra cá e desde lá fiquei. Comecei aqui como editora de política, só tinha o jornal impresso. E de lá pra cá tenho vivido essa revolução do jornalismo, né? Quer dizer, teve a criação do site, agora redes sociais, estúdio de podcast, enfim. Eu costumo dizer que eu só tô aqui há 27 anos porque foram 27 anos de revolução, quer dizer, a cada dia a gente tem uma função nova, tem que aprender coisas novas, enfim, tentando que o jornalismo sobreviva, que chegue numa nova geração, enfim, como que a gente vai entregar essa notícia, quer dizer, são muitas mudanças e revoluções nesses 27 anos e que ainda continuam assim, né? Então, eu gosto muito de trabalhar com isso, não me imagino trabalhando com outra coisa, assim, eu sou muito feliz nessa função, sou muito realizada não só como jornalista, mas como pessoa, com a certeza de que eu estou cumprindo a minha missão na sociedade, quer dizer, uma forma de você contribuir para a sociedade e essa mudança toda e essa delícia que é você chegar e não saber o que vai acontecer, essa falta de rotina que para mim encaixa muito, muito bem, assim. Eu ainda tenho a mesma paixão depois de 27 anos aqui, quase 30 anos de jornalismo. Eu não me sinto diferente, nem de saco cheio. Para mim é como se fosse aquela menina de 20 anos, é a mesma coisa. Esse valor social do jornalismo aumentou. A pandemia, eu acho que foi um grande divisor de águas, porque a gente nunca tinha vivido nada parecido. Foi praticamente um jornalismo de guerra, com a diferença de que nós e nossos familiares estávamos nesta guerra, né? Então, foi um período de muito aprendizado e do tamanho do papel social do jornalismo. Quer dizer, a gente até ultrapassou, eu diria, um pouco mais esse social, a gente virou meio assistente social. Quer dizer, porque as pessoas viam as informações e nos buscavam muito por soluções, do tipo, eu não encontro um quarto para o meu filho, um leito, como é que a gente faz, me ajuda, e você não podia cegar nesse momento, e você acabava ajudando várias famílias, você acabava tentando encontrar tal medicação, encontrar vagas, quer dizer, foi um período, e aconteceu aqui no Bem Paraná, eu acredito que tenha acontecido em vários outros veículos, a gente se envolveu muito com os personagens, até demais, assim, sabe, foi um período de um jornalismo social muito na prática, assim, sabe? Então eu acho que o papel é incrível, assim, em todos os âmbitos, né? A questão agora, por exemplo, das árvores nas obras lá da prefeitura, na Arthur Bernardes. A gente tem que noticiar, a gente tem que falar, tem que reforçar, ouvindo sempre os dois lados, obviamente, mas a gente está em todas essas lutas, né? Tudo a gente tem que comprar, e o papel é fundamental, porque a informação é fundamental, né? E a desinformação faz esse serviço ao contrário, que a gente também tem que buscar isso. Como eu falei, infelizmente hoje a desinformação muitas vezes nos pauta, né? Porque às vezes alguns órgãos inclusive pedem ajuda, tipo uma prefeitura, de falar, gente, estão espalhando uma fake news, nos ajude a desmentir isso e fazer essa vacina contra essa desinformação, né? E também é um papel social isso. Então eu acho que vem aumentando esse peso. Infelizmente, ao mesmo tempo, essa campanha para tirar nossa credibilidade. Então, são várias frentes ao mesmo tempo, assim, né? Essa parte tá difícil, mas a gente não desiste. Até voltando em relação ao cenário em si, uma coisa que muito falam sobre o posicionamento dos jornalistas enquanto a alguns assuntos, até mesmo políticos. Quando o jornalista deve se posicionar, pode se posicionar, de qual maneira seria melhor para o seu público? Assim, no nosso caso, e eu acho que no caso do jornalismo brasileiro em geral, a gente divide muito esse posicionamento, né? Porque esse posicionamento ele vai se dar através do texto numa coisa mais opinativa, né? Então, se o cara é colunista, se ele escreveu um artigo, ou, por exemplo, os comentaristas da Globo News, por exemplo, ali eles são comentaristas, então eles estão colocando a opinião deles. Nessa matéria do dia a dia, eu não vejo como, assim, sabe? Você coloca o que a gente está ali, a gente está para narrar os fatos. Aconteceu isso, por causa disso, fulano disse aquilo, ciclano disse aquilo. O que eu penso não importa naquele momento, a gente quer dar informação. Agora, se eu fosse uma comentarista, uma articulista política,
uma blogueira política, por exemplo, aí eu poderia ter essa coisa mais opinativa. Eu acho que as duas coisas são importantes, entendeu? Mas você não pode encher uma matéria de opinião. Assim, no nosso estilo de ser, assim, no jornalismo norte-americano, por exemplo, é um pouco diferente, né? Mas aqui na nossa escola é mais ou menos isso, assim. Perfeito. E voltando em relação, né, à questão da comunicação com o público ali em si, a gente sabe que boa parcela da população brasileira, tendo, né, essa questão da desinformação em si, qual que seria a questão, né, dessa mediação do jornalismo em pegar essas informações de um ambiente político, econômico que é tão complexo e mediar, transcrever basicamente para essa população, para informar essa população e trazer uma informação um pouco mais acessível. Isso é um desafio diário e tem que ser feito. Política, que eu acho que é preciso simplificar melhor, quer dizer, as pessoas, a população só pensa em política, falta uma educação política. E a imprensa poderia muito trabalhar isso de uma melhor maneira, explicando melhor as expressões, explicando como que aquilo vai influenciar no seu dia a dia lá na frente, entendeu? Quando se toma uma decisão, um projeto na Câmara, não tenho nada a ver com isso. Tem. Na economia, quer dizer, que é um trabalho que a gente faz bastante aqui, que é simplificar isso. O que vai acontecer se a Selic subir? O que vai acontecer? As pessoas não sabem o que vai acontecer. Então você tem que explicar, a Selic vai subir, e aí o teu juro vai subir, você não vai conseguir financiar carro, o dólar subiu, e porque ele subiu, o que vai acontecer na sua vida? Alguns jornalistas em veículos têm essa tendência de elitizar a informação, eu acho que é uma coisa que a gente tem que se policiar muito, sabe? E isso também vai no conceito básico, que é você conversar com a população, é você estar conversando com todo mundo o tempo todo, sabe? Sair da sua bolha. A gente que critica tanto a bolha do outro lado, nós também muitas vezes estamos em bolhas, entendeu? A gente não conversa com quem não consome a mesma coisa que a gente. E o jornalista não pode estar em bolha nenhuma. Ele tem que estar aberto, ele pode até ter pessoalmente uma bolha, mas como jornalista ele tem que conversar com todo mundo, ele tem que saber o que as pessoas estão gostando, o que as pessoas querem saber, que provavelmente não vai ser a mesma coisa que você acha, porque nós estamos em outro mundo, em outra bolha. Então, furar as bolhas eu acho que é uma obrigação do jornalista e dos veículos de comunicação, e que não está rolando. Alguns fenômenos políticos que veio acontecendo nada agradáveis é justamente por causa disso. Porque nós estamos nos colocando numa bolha e não estamos vendo o que está acontecendo na outra bolha, e como que você vai combater aquilo se você não sabe que aquilo está acontecendo ali, porque você não vê. Eu acho que esse é um desafio muito grande no jornalista como pessoa, assim, não deixar se envolver pela bolha. Perfeito. E até pegando uma deixa, assim, nesses últimos anos, como que essa conjuntura política do Brasil veio afetando os jornalistas no geral em si? Olha, vem afetando de várias maneiras. Primeiro, como eu falei antes, a gente praticamente teve todo mundo criar uma editoria de desmentidos, de fake news. E na violência mesmo. Assim, na violência, seja ela nas redes sociais, ou sejam e-mails ameaçadores, porque as pessoas, elas não querem coisas que elas querem ler, só o que elas querem ler. E quando você coloca uma outra coisa, você vira inimigo da pessoa, assim. Isso é uma coisa que vem acontecendo há muito tempo, assim, e que você vai tendo que aprender a lidar, mas realmente é complicado. Vou dar um exemplo prático que aconteceu agora, assim. A gente chamou todos os 10 candidatos a prefeito para o podcast, né? Acho que alguns de vocês até estavam. E no dia da Cristina, né? E eu fui o único que eu participei pessoalmente, porque eu geralmente fico atrás. E assim, a gente sofreu milhares de ataques na rede social. Milhares de ataques. Teve gente que foi no meu perfil pessoal achincalhar meus filhos. Tipo, eu tive que fechar o meu perfil por um tempo. Quer dizer, sendo que eu só fiz perguntas, eu não fiz nada, entendeu? E xingaram a gente de várias coisas, as 4 horrorosas. A gente acalmou, eu fechei meu perfil um tempo. Se continuasse, eu iria fazer boletim de ocorrência, não foi necessário. Foi uns 5 dias depois. E depois a gente acabou rindo dos apelidos que nos deram. Tinha alguns que eram engraçados, assim, outros
Mas foi muito pesado, assim. E é engraçado porque mesmo hoje, quase um mês depois, a gente vai lá e tem alguém xingando a gente, sabe? E é uma coisa que assusta, porque de repente vai no teu perfil pessoal, de repente vê os teus filhos ou tua mãe, quer dizer, não tem nada a ver, sabe? É um atentado à democracia, a gente só fez o nosso trabalho, nós temos certeza que não fizeram. E isso era uma coisa que até essa onda chegar não acontecia. Não acontecia, até porque não tinha internet, então o máximo que você recebia era carta de algum leitor reclamando, mas mesmo assim era uma carta reclamando, mas não era dessa forma, não era te atingindo pessoalmente. Então é uma coisa nova e horrível, assim, sabe? Porque você fica com medo, você fica com medo, mas também ao mesmo tempo você pensa, eu não posso ter medo, eu só estou fazendo o meu trabalho, né? Eu não tenho, mas assim, eu acredito que essa turma, eles focam dessa maneira, entendeu? Eles atingem dessa maneira. E por mais que você esteja preparado para receber, você fica... Tipo, você fala, até que ponto essas pessoas podem ir, né? Você nunca sabe quem está do outro lado do computador, né? Quem é que está do outro lado comentando. Você não conhece aquela pessoa. Então isso é uma coisa muito triste, assim. Eu acho que é uma atentado à democracia e é bem complicado, assim. E por mais que eu me sinta preparada, quando vem de novo eu me assusto, assim, tipo, poxa, mas de novo isso, sabe? Então eu acho que essa parte mudou muito, assim. Não tinha e é muito negativo, mas não pode nos derrubar, entendeu? Ao mesmo tempo tem que erguer, ficar com um pouco de medo, mas tocar em frente. Mudou muito esse tratamento, essa dúvida sobre o jornalismo, quer dizer, as pessoas estão sempre ali nas redes sociais, isso é mentira. Com base em quê que é mentira? Me diga o que você... Por que você acha que é mentira? Não fala, sabe? Então, é bem complicado, assim. Muitas vezes a gente não sabe se responde ou se tira o comentário nas redes sociais, porque às vezes é ofensivo demais a determinado público. Então, tem mais esse trabalho que você tem que ficar olhando ali, porque às vezes as pessoas são ofensivas a uma matéria que você fez de um personagem super legal e as pessoas vão lá e... Por exemplo, Marcha do Orgulho Crespo, que teve aqui, a gente postou o vídeo e tal, porque a gente já tem discussão. Você tinha que ficar apagando comentário racista ali, porque tinha um monte de gente que entrava, que é uma coisa que eu não entendo, porque que a pessoa entra para xingar os outros, mas enfim. Quer dizer, então você tem todo esse cuidado a mais, porque é complicado. As pessoas que estão nas redes sociais ou atrás do computador, elas são muito mais corajosas do que se tivesse na tua frente, né? Qualquer posicionamento, às vezes uma entrevista, pode causar, por exemplo, um bloqueio, assim, não vamos mais consumir notícia, e você reduz o número de visitas no Google e você abaixa a sua receita. Pode acontecer? Pode, né? Mas você não pode se pautar por isso, porque aí você vai acabar uma hora que você não vai ter notícia de nada, porque se você postar uma notícia de um crime, os criminosos vêm para cima de você. Se você postar uma notícia de que os policiais foram punidos por tal coisa, os policiais vão vir para cima de você. Quer dizer, sempre vai ter alguém descontente com aquela notícia, sempre, não vai existir uma concordância 100%, não é para isso que nós estamos, nós estamos para relatar os problemas, tentar encontrar as soluções através das reportagens. Isso não vai acontecer. Então, embora eu acredite que isso possa afetar de alguma maneira a parte econômica de um veículo de comunicação, não pode ser levado em conta, sabe? Não pode, porque... E aí? Sabe? Por exemplo, no Instagram, que eu tenho me dedicado nos últimos tempos muito ao Instagram, a achar um posicionamento para nós no Instagram. Quando você posta política, por exemplo, não é uma coisa que o pessoal do Instagram gosta. Mas eu não vou deixar de postar, porque eu acho importante. Então você tem a questão, é o mesmo raciocínio, você tem a questão de que você precisa de seguidores, você precisa de views, você precisa de... Claro que eu preciso, eu quero, só que eu não posso virar um caça-clique. E nem posso virar alguém que agrade todo mundo. Eu preciso, então eu coloco essa parte que você perguntou da econômica. Não dá, porque daí senão você não vai existir mais, né? Você vai virar um veículo de direita ou um veículo de esquerda só.
que não é, no nosso caso, não é nosso objetivo. Talvez tenham outros veículos que tenham esse objetivo. No nosso caso, não é o nosso objetivo. É ter a porta aberta para todo mundo, né? Perfeito. E para finalizar, então, em relação à questão, né, da pauta ali de aplicação em várias instituições, né, que é relacionada a pautas ambientais, de práticas sociais e de governança. Hoje, se o Bem Paraná fosse aplicar essa modalidade aqui dentro, para você, qual que seria uma prática legal que se combinasse com essa questão do plano social, que seria interessante, aplicável aqui dentro? Tem uma coisa que é boa, porque nós somos um dos últimos participantes aí, os últimos que tem jornal impresso, né, na capital. A gente tem, mas tem papel, que não é uma coisa boa, mas a gente tem. Então a gente já tem um programa que a gente doa esses papéis para reciclagem, enfim, tem toda o que volta, né, de exemplares e sobras e tal, vão tudo para reciclagem. Então a gente tem essa parte. A parte social a gente é bem forte também. Aí eu acho que seria mais a gente usando a nossa estrutura, por exemplo, nesse ano a gente fez, na comemoração de 41 anos do jornal, a gente queria fazer alguma coisa nesse sentido, de colaborar com alguma coisa, e não só comemorar a data. E a gente fez 41 reportagens com ONGs e instituições que ajudam, né, que estão no local do site, com todas as informações, enfim, para ajudar. Acho que foi uma coisa legal que a gente fez, prática. Como eu disse, não é uma coisa que deu uma trabalheira imensa, porque a gente tem que fazer 41 matérias, entrevistar 41, fizemos cadernos especiais também, e não dá view isso aí. Mas para eles é super importante para ter a chancela do Bem Paraná na hora de procurar alguma coisa. Então eu não vou deixar de fazer porque não dá view, porque é importante, entendeu? Você dá o espaço para ONG, espaço para determinadas causas, então você precisa balancear isso. Acho que esse é o grande desafio hoje, sabe? Você não pode ir só atrás do clique, senão você vai estar se igualando com quem distribui fake news, né? Eu acho que os dois que eu me lembro, assim, acho que são esses dois casos, assim. O grande papel do jornalismo agora, seja de TV, de rádio, de site, a gente vai ter que fazer alguma coisa. A gente tem que mostrar o quanto é importante você ser informado para a sua própria segurança política e econômica, enfim. Porque o que está acontecendo hoje com a eleição dessas pessoas e essa onda de fake news é justamente porque a gente está produzindo. Mas por que não está chegando aonde tem que chegar? Eu acredito que o meio de distribuição da notícia, a gente tem que inventar alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, porque não está chegando aonde tem que chegar. Inclusive nos jornalistas. O que eu sinto é isso. Eu acho que são dois pontos que eu acho que os estudantes têm que pensar. Essa glamorização, achando que só vai escrever sobre o que interessa. Isso não acontece se você quiser trabalhar num veículo diário, né? Tipo uma TV, um rádio, você não vai fazer o que você quer. Você não vai escrever só sobre aquilo que você gosta. E eu diria mais, você vai aprender a gostar daquilo que você não gostava, porque todas as áreas têm os seus encantamentos, até mesmo polícia, que é uma coisa que eu tive que aprender bem na marra, e hoje eu gosto, tipo, de certas coisas ali. Não existe isso, quer dizer, a não ser que você que você vire empreendedor e abra um site só para escrever sobre determinada coisa, quer dizer, mas isso não vai acontecer se você quer ir para o diário, e mesmo se você quer ir para assessoria de imprensa, por exemplo, hoje as assessorias de imprensa têm um leque imenso de clientes, você vai ter que falar de economia, que às vezes você não gosta, você vai ter que falar milhares de coisas que você não gosta. Esse é um problema. E o problema de vocês consumirem isso. Como que vocês querem trabalhar num negócio que vocês não sabem o que é? Porque vocês não consomem. Então, assim, eu gosto de quando chega e falo assim, tá, e o que você acha que vai ser? O que você acha que a gente vai atrás hoje? Puxa, eu não sei o que está acontecendo. Como que você não sabe o que está acontecendo? Tem que ter essa vontade de fazer isso. Quer dizer, não sei se é porque eu sempre gostei disso e continuo gostando, mas eu não consigo entender, assim, sabe? Como um estudante de design, por exemplo, não vai ficar olhando o design de tudo, assim, para ter ideias, enfim, né?
Então, acho que esses dois problemas são de se pensar. Assim.